Alô, amigos, aqui na página Sendo Espírita, nós iniciamos mais uma forma de diálogo. Hoje, o nosso primeiro diálogo é o bate-papo espírita. Momento de pandemia, estamos aproveitando aí o tempo para podermos refletir aí, falar sobre o ponto de vista da espiritualidade e dentro da doutrina espírita, muita coisa que está acontecendo que nós precisamos viver em termos mundiais. E para não ficar só aqui, né, no monólogo, hoje nós temos a participação do Divaldo da Silveira, que está falando de Pato Branco, no Paraná, com a tecnologia, né, que nos facilita isso, a internet, e ele também é espírita há muitos anos e é conhecedor da doutrina. Tudo bem, Divaldo? Prazer. Primeiramente, boa tarde aí ao meu amigo estudioso da doutrina, meu irmão Miguel Brambila. Vamos ver aí, dentro do possível, que a gente pode dialogar aí com o pessoal aí vamos tentar aí, dentro do que a gente pode aí, explanar um pouco sobre o assunto. Primeiramente, vamos pedir a bênção de Deus, né, de Jesus Cristo, né, que eles nos abençoe e que a gente consiga realmente, né, dentro da nossa imperfeição, passar algo de positivo. Tu fizeste aí agora, ontem ou anteontem, né, uma mensagem sobre essa questão aí desses tempos, né, de mudança. Como é que tu tá vendo isso, Divaldo? Na verdade, como você mesmo diz, nós somos imperfeitos ainda. Temos que cuidar para não nos contaminarmos, não só do ponto de vista biológico do vírus em si, mas principalmente no nível de vibrações negativas, né? Então, eu vejo que, como a doutrina espírita mesmo nos elucida, é um convite ao despertar das nossas consciências, né? Então, infelizmente, enquanto nós, espíritos em evolução, acabamos nos deixando levar muito pelo materialismo, né? Então, acredito que seja para a importância da humanidade voltar mais para a religiosidade, principalmente no fundamento espiritualidade. E a gente vê que isso parece muito claro, que ainda mais aqui no Brasil, que a gente está tendo toda essa questão de divisão de opiniões aí no sentido geral, que se torna cada vez mais individual isso, parece, né? Até Jesus disse a cada um segundo as suas obras, né, Edvaldo? Sim. O que acontece no Brasil, que infelizmente nós recém tivemos uma troca de governo, né? Antes um governo de uma ideologia, agora com outra ideologia. Infelizmente, as pessoas estão usando o atual momento que a gente está passando para conflito psicológico de ideologias, e isso expõe muito ainda das nossas imperfeições, porque, como eu disse no início da nossa conversa, temos que cuidar, principalmente, para não deixarmos nos envolver em pensamentos negativos, porque está muito as informações, pelo simples fato de nós estarmos conversando agora por meio da tecnologia, as informações vão chegando muito rápido. Então, a gente tem que filtrar muito e evitar muitos comentários negativos. Você que trabalha no meio de informação sabe que a informação é importante para nós não ficarmos na ignorância. Mas uma palavra muito nova no nosso meio agora é a tal da fake news, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado para filtrar, e nós, como seguidores da doutrina espírita, temos que também ter o cuidado de respeitar as opiniões de nossos irmãos de outros credos, mas também com muita humildade, muito critério, defender o nosso ponto de vista para ver se a gente consegue superar esse momento de angústia, de aflição que a humanidade está passando. E o espiritismo, eu tenho acompanhado aí o Divaldo Franco, né, que é o teu xará também, principalmente, né, no primeiro momento, assim, ele já se manifestou numa live aí na Mansão do Caminho, primeiro com a influência do Dr. Bezerra de Menezes, preocupado já com esse momento, pedindo, né, para que o pessoal não parasse com a caridade, que muita gente está sem condição de trabalhar, e material nesse momento, assim, emocional também, a caridade moral, que são os dois pilares da caridade, né, Divaldo?
e também a questão, porque naquele período ainda, no início do mês passado, muita gente interpretou que era para continuar o trabalho de passe, as casas lotadas, e não era isso. Tá? Tanto que depois o Divaldo se manifestou, pessoalmente falando, dizendo que era necessário, sendo que o Espiritismo é também ciência, defensor da ciência, e tem no Evangelho, né, cuidar do corpo e do espírito, a gente cuidar da questão, aceitar aí a questão da autoridade, né, e fazer esse trabalho de passe, de radiação, mais à distância, e preocupar onde for possível com a caridade material mesmo. Muita gente passando, eu vejo muitos movimentos que não são espíritas, somente recebendo aí a força espiritual para dar comida mesmo para as pessoas, né? Isso é muito importante, né, Divaldo? É importante à medida que, infelizmente, ainda nós somos muito dependentes do lado material. E como você mesmo disse, o Divaldo Pereira Franco é um dos que tem mais se manifestado referente a essa questão. Importante que a gente, aqueles que têm um pouco mais de possibilidade, tem uma frase do Chico Xavier que diz que aquilo que temos excesso dentro de nossa casa está faltando em algum lugar, né? É um pouco complicado esse negócio da área social, mas porque alguns dizem, se eu tenho tem uma passagem do Evangelho que diz que a gente não deve dar o peixe, a gente deve ensinar a criatura a pescar, mas eu acho que em determinados momentos tem gente que a situação está tão complicada que indo para o lado do Evangelho que até ela não tem nem condições de ela ir pescar, né? Então, eu acredito que é importante, nesse momento, não deixar só para o governo, mas o governo, ele que tem que ajudar. Mas então nós estamos indo dentro das nossas casas religiosas para quê? Só para mero ritualismo? Então é importante que cada um, dentro de seu credo religioso, e vamos puxar um ponto de vista aí também, Miguel, que tem muita gente que não se diz ser tão religioso, que faz muito mais pelo próximo, vejamos bem, que muitos espíritas que vivem, como diz no popular, que tem a chave da sociedade espírita, do imóvel que está situada a casa espírita, ou que vive dentro da igreja ou qualquer outro templo religioso, que não faz nada, né? E quando faz, ele quer que esteja apontada muitas câmeras, assim dizendo, né? Para que ele seja visto fazendo aquela caridade. Tanto que tem aquela passagem do Evangelho do óbolo da viúva, né? Que Jesus apresentando lá para os discípulos a questão que muitos era na entrada de um templo, se não me engano, muitos ricos deixavam por grandes quantidades de dinheiro ali. E quando veio aquela viúva, ela deixou só uma moeda, os discípulos já, né, ficaram tudo alvoroçados, achando que servia aquela moeda. Daí Jesus disse que, na verdade, ela foi a que deixou o que tinha de mais valor, porque ela deixou tudo que ela tinha, enquanto os outros tinham deixado o que tinha de excedente. Então, é complicado porque a gente tem muito ainda para se modificar e aprender. A gente acredita que está fazendo a caridade, mas, na verdade, a gente está tentando. Muitos expositores espíritas falam que a gente está negociando com Deus o nosso lugarzinho de qualidade, né? É verdade. Ainda bem que é com Deus, né? Mas eu dei 5 quilos de arroz para a sociedade espírita, para os menos favorecidos, isso não conta? Então, quer dizer que a gente doou 5 quilos de arroz esperando um tipo de recompensa, né? Eu estou no cheque especial, viu, nesse caso aí. Ainda bem que os juros divinos não são tão caros assim, né? Não é a quantidade que tu dá, é a maneira. A intenção, né? Tu me permite, eu vou contar uma historinha rápida de um livrinho espírita, que eu ia na casa que eu ia em Caxias, ali, sem seu Harmonia e Luz, a diferença entre filantropia e caridade. Resumindo rapidinho, fala que filantropia
é o ato que tu pega qualquer coisa que tu tem e leva em uma instituição de caridade, de ajuda social. E caridade é tudo que tu faz com amor. Então não adianta tu dar um carro 0 quilômetro para uma instituição, use aí para transportar teus doentes, se tu tá buscando uma promoção. Então é melhor tu doar uma lata de azeite, uma só, mas que seja com amor. Como a gente estava falando, né, essa questão toda da caridade e da generosidade ou da filantropia é verdade. Mas aí, nesse momento, assim, o que é importante também a gente fazer. Depois, no momento futuro, esse filtro aí vai avançar. Eu vejo que muita gente, e eu próprio, muitas vezes a gente busca aí a religiosidade na última hora, somos os trabalhadores da última hora, estamos num plano físico, reencarnados no momento de pandemia, não é por acaso, né, Edivaldo? Vejo muito isso, e fiquei, assim, muito mais certo da presença divina e da inteligência divina, que é a primeira pergunta do Livro dos Espíritos, ali que o Allan Kardec faz pro Espírito de verdade, né? O que é Deus? E aí ele responde numa pequena frase: Deus é a inteligência suprema, porque aí a gente analisa junto. Eu gostaria também da tua análise nesse sentido, e eu só quero fazer uma pequena contextualização para que a gente possa passar também para os nossos ouvintes essa questão. Pensa bem que tudo que acontece não é que Deus criou este mal do coronavírus, mas ele permitiu que ele se expressasse de forma da pandemia, e da mesma maneira, em tempos de mudança de era, né, que nós estamos passando do mundo de provas e expiações, para iniciarmos o trabalho da última hora, que são os regenerados, que vai demorar um tempo para a gente se regenerar, mas só a gente já está na média, assim, para não ser exilado para outro planeta, mas regenerados mesmo, ainda precisamos avançar, resgatar, expiar todo aquilo que nós temos ainda, né, de débitos, né, na lei de causa e efeito, que é o que o Espiritismo estuda. E observa o seguinte, por exemplo, só para resumir algumas notícias, a questão do Império Romano, né? Veja que eles invadiam aldeias, que tinham, né, vários problemas aí de incendiar as pessoas no Coliseu lá para usar de holofotes, e o coronavírus ele tira o ar das pessoas, as pessoas morrem sem oxigênio. Veja que, por exemplo, em outros lugares também que tiveram cada planeta, cada país, melhor dizendo, no seu karma coletivo, cada pessoa no seu karma individual está passando por um momento acelerado de resolução dos seus problemas com um único enigma, que é de não descobrir ali onde é que está a questão da imunidade, né? Então, veja a sabedoria de Deus, né? Por exemplo, falar do ponto de vista material, notícia dessa semana, e uma só delas, porque senão são várias, mas boas, mas veja que como você tem que devolver aquilo que não te pertence. Então quem está espiando, quem está perdendo familiares, está resgatando de outras vidas, como falam no Evangelho, as causas das aflições, né? Se não é nessa vida, é nas outras. Os grandes bancos aqui no Brasil se reuniram e estão pegando bilhões que eles têm guardados para emprestar juros altíssimos de 400% ao ano, sendo obrigados a investir em saúde pública e educação sanitária, dinheiro que eles não precisavam cobrar tantos juros assim para ter, porque senão eles vão matar, né, a própria galinha dos ovos de ouro, que é a coletividade. Então eles estão tendo que devolver aquilo que indevidamente, né, o lucro extorsivo que eles tiveram que eles buscaram. Então veja que nós vamos provavelmente, e outras coisas, mas nós vamos sair desse momento de transformação com uma única micro-organismo, que é a única coisa que nós não deciframos ainda, mudando no geral, nos Estados Unidos, as questões do imperialismo, na China, no mundo todo. Veja a sabedoria divina em permitir esse momento. Eu acho muito legal isso, muito até positivo, sendo que um choque muito grande está acontecendo no materialismo, principalmente. A doutrina espírita nos ensina, então, Miguel, que cada vez que o ser humano, de forma individual ou coletiva, ele gera o desequilíbrio na lei de amor, vamos dizer assim, a espiritualidade tem que se fazer uso de algum tipo de instrumento para devolver o equilíbrio, até mesmo para aquele espírito, se ele errou de uma forma individual ou de forma coletiva, não venha se comprometer ainda mais perante a providência divina. Então, esse momento que o planeta está passando, a humanidade, é porque realmente foi feito, como você mesmo disse, dando o exemplo do sistema bancário,
estava vendo muito, vamos dizer, uma quase exploração através dos juros exorbitantes, que esse dinheiro todo que esses bancários ganham, acaba agora eles tendo que retornar um pouco em favor da humanidade, para que, vamos dizer, que não haverá um total reajuste da exploração, mas vai, de uma certa forma, é uma tentativa já, um começo da própria transformação das pessoas começarem a refletir por que nós, enquanto seres em espíritos em evolução, temos tantas oportunidades de crescimento e acabamos desperdiçando muitas vezes com ações menos dignas. Então, toda vez que existe uma certa forma um desequilíbrio, eu estou lendo aqui um livro da Sueli Caldas-Schubert, ela estuda 2 livros que são muito atualíssimos agora por um momento, que ela estuda o Transição Planetária e o Amanhecer de Nova Era. Então, ela relembra aquele caso lá da tsunami que teve lá nos países asiáticos, e daí, se eu não me engano, no Transição Planetária, começa já bem naquela questão ali, por que ocorreu aquilo? Porque aquela parte lá, que deu aquela onda gigante, era um paraíso de exploração sexual. As famílias, não tendo como, muitas vezes, uma renda muito mais grande, eles transformavam as próprias filhas para satisfazer os prazeres dos turistas. Então, estava havendo um desequilíbrio total das leis divinas naquele ponto. Então, foi necessário que era explorado tudo que era tipo de meio de sobrevivência até perdão da palavra, o sexo. Então, precisou que houvesse aquela tsunami para que, aquilo ali era vamos dizer assim, tanto que no livro fala de muitos espíritos que acabaram por muito tempo presos aos despojos dos seus corpos físicos. Então, uma equipe que entre elas estava o Filomeno de Miranda, que é o espírito que dita os 2 livros para o Divaldo, né, se eu não me engano, isso. Ele conta, assim, que é muito triste a cena, assim, daqueles espíritos ali apegados aos seus despojos, carnais, perdidos, né, e também os encarnados, o sofrimento de ver ali o seu ente querido ali, só despojos, e não ter como fazer nada para trazer, vamos dizer, em termos de volta, né. Então, toda vez que há um excesso de desequilíbrio de exploração dos mais poderosos ou daqueles que se encontram no poder, a providência divina age de alguma forma. Beleza. Vamos concluir, Divaldo, falando de uma maneira, então, proativa, né? Sendo que, por hoje, né, nesse nosso bate-papo espírita, que está muito interessante, nós vamos fazer mais e vamos aprimorar, né? Eu gostaria que nós observássemos desse ponto de vista também, numa última troca de ideias, que Deus está no comando, isso é certo. Isso nós espíritas, né, que compreendemos aí, aceitamos a existência de Deus, sabemos como a vontade de Deus é soberana, que consideramos Deus uma individualidade com a inteligência suprema e o amor supremo também, infinito, né? Então, a pergunta para as pessoas, né, que quiserem se aprofundar nessa questão, nós estamos falando para espíritas e não espíritas que talvez venham a nos escutar, né? Que está no Evangelho, e as respostas estão no Evangelho, segundo o Espiritismo, para o espírita, né? No Livro dos Espíritos, em respeito, é claro, a todas as outras religiões, mas sabendo que nós estamos aqui de passagem,
que nós não somos o corpo, nós somos espíritos eternos, imortais, mas que nós temos aí que aprender a ter uma boa vida para continuar vivendo bem do outro lado, né? Uma boa vida para ter uma boa morte. Nessa questão da lei de causa e efeito, para nos livrarmos aí dos efeitos das grandes catástrofes, né? De uma maneira dramática, né? A caridade também tem uma forma de nos auxiliar a fazer o bem, né? Porque no sentido pessoal, inclusive, porque aquele que busca uma luz é o primeiro a se iluminar. Então, se fizemos o mal, resgatamos o mal que fizemos através do amor, que cobra a multidão de pecados, fazendo bem. Caridade moral, a divulgação do espiritismo, como disse o Allan Kardec, que dá esperança, que a vida é bem organizada, que não há uma vitória do mal sobre o bem, porque o Deus é a inteligência suprema e o amor supremo que nos criou para a felicidade, que nós vamos passar por isso, mesmo aqueles que desencarnarem nessa pandemia estarão no plano espiritual protegidos de uma certa forma, mas se quiserem, né? Se não se desesperarem, porque Deus permite também isso, que a pessoa não tenha fé, que a pessoa se desespere, que a pessoa sofra apegada ao seu próprio corpo. Isso tudo faz parte do processo que nós entendemos que através de cada reencarnação vamos evoluindo. E se não encontramos a causa das nossas aflições nessa atual existência, nunca fizemos o mal, estamos sofrendo, é porque ele foi semeado em algum outro plano. Ninguém é vítima injustamente no universo divino. E que precisamos, né, Edivaldo, para te passar a palavra, ter a certeza de que esse é um momento para dias melhores, apesar das pessoas não estarem enxergando isso, onde nós estaremos, pelo menos, reciclados na questão de escolhas, né? Você escolhe realmente o caminho que quer seguir, se quer continuar fazendo mal para o seu semelhante, você vai até poder, mas num outro plano, inferior a esse. Neste plano, o processo da regeneração já está em andamento, dos desencarnes coletivos, da data limite, e que nós precisamos, se quisermos ter o mínimo de felicidade, nos subordinar à vontade de Deus com mais inteligência, a fé raciocinada, né, Edivaldo? Certa vez eu escutei uma frase que pode, relacionada aí aos estudos espíritas, que diz assim, que no plano Terra pode existir injustiçados, mas não existem injustiças. Então, como você mesmo falou, um dos princípios da doutrina espírita é a lei de causa e efeito. Todo o efeito que de algum acontecimento que está ocorrendo na nossa vida hoje, ou numa comunidade, está relacionado a algo que aconteceu preteritamente, né? Então, a doutrina espírita, o bom dela, é que ela nos vem esclarecer, com todo respeito, como você mesmo falou, a outros segmentos religiosos, mas dentro da doutrina espírita a gente encontra respostas que infelizmente ainda nossos irmãos de outros segmentos ainda eles não conseguem ter um alicerce. E como a gente está falando um pouco de ciência, de uma maneira bem sutil, Allan Kardec mesmo disse em relação à doutrina espírita, se em algum momento você tiver alguma dúvida entre o que a doutrina espírita apresenta e a ciência, fique com a ciência, porque, como você mesmo disse, a doutrina espírita nos apresenta uma fé raciocinada, quer dizer o quê? Que é alicerçada em bases sólidas. Não é porque a própria doutrina espírita nos convida, nós, como estudiosos, simpatizantes da doutrina, a nós buscarmos as respostas. Não é porque tu vai num local, numa casa espírita, por mais que seja um palestrante de renome tá lá na frente, que você vai escutar ele e dizer, então, se ele falou, é porque, assim, a doutrina, na sua real concepção, ela nos instiga a buscar o conhecimento, tanto que ela é tríplice aspecto: religião, ciência e filosofia. Religião liga a Deus, filosofia a parte moral, e a ciência o estudo dos fenômenos. Então, a gente tem que buscar, sempre estar estudando, para que quando alguém vir nos perguntar, porque não sei se acontece contigo, Miguel, comigo acontece muito, quando o pessoal se percebe que eu sou espírita, principalmente que eu manifesto a minha opinião, eles fazem umas perguntas muito capciosas para ver se a gente se contradiz, né? Como a passagem de Jesus com a mulher adúltera, né? Que Jesus ali demonstrou
quem que ele era, porque se ele dissesse para tirar a pedra, ele ia estar contrariando o que ele ensinava. Se ele dissesse que não era para tirar a pedra, ele ia estar contrariando a lei judaica da época. Então, a gente tem que ter muito cuidado que tipo de pergunta que chega até nós, e quando a gente não sabe, não ficar inventando, ainda mais em termos de doutrina espírita, que é uma coisa séria. A gente tem que dizer assim, eu não sei, mas vou estudar para ver se eu consigo te ajudar. Perfeito, muito bem, meu irmão. Obrigado pela tua participação, nosso primeiro programa Bate-Papo Espírita, né? Vamos ver se a gente traz mais gente. Tudo bem, agradeço o convite e que, como você disse, que a espiritualidade maior sempre possa estar junto de nós, que a gente possa ter consciência de nossas atitudes, e agradecendo ao convite e que possamos muitas vezes mais fazer isso que fizemos hoje, que eu achei um momento muito agradável, de muita paz. Beleza, voltaremos. Amém. Um abraço, até a próxima. Fique com Deus aí.